Missionários da Luz, eu vou achar aqui o parágrafo que nós paramos. O amigo espiritual ele está falando do médium, era um grupo de 18 médiuns e somente um estava com uma condição mais adequada para as comunicações. Então eles estão falando isso. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso. E que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar, para que outros falem. Dar de si próprio, para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes. Eu vou parar aqui, porque nós não chegamos aqui ainda. Nós paramos em algum momento aqui nessa fala. Precisa renunciar a si mesmo, já trabalhamos isso no último encontro. Com abnegação e humildade. Primeiro, renunciar a si mesmo já é algo extremamente complexo. No último encontro... A história de renunciar a si mesmo, a gente não sabe nem por onde começar. Assim, não é? Assim, por onde eu vou começar? Eu tenho a impressão, né, não dá para... Ele é um campo muito amplo. Porque dá para entender a renúncia quando você está falando de um outro. Então, você renuncia muitas coisas, você renuncia em relação ao próprio casamento. Para que o casamento ele mantenha o equilíbrio, você vai renunciar a muita coisa, ela vai renunciar a muita coisa. A renúncia, quando você a utiliza no sentido de alguém próximo, ele passa a ter, ele dá um mínimo de compreensão da necessidade até da renúncia, porque renúncia em relação ao outro dá a entender assim, abrir mão de, você vai abrir mão de para que alguma coisa flua, para que as coisas fluam, porque as coisas não podem ser da minha maneira, da minha vontade. Existe a minha vontade, a sua vontade, a vontade do outro. Então, nas linhas da relação, abrir mão de algo dá a entender a renúncia. Entende que a renúncia no aspecto da referência do outro, assim, muito ligada a nós, ele não é tão difícil de ter uma compreensão? Só que a questão aqui não é essa. Ele está dizendo da renúncia a si. Como renunciar a nós? Porque renunciar às coisas é mais palpável, mais fácil de compreender. Mas a renúncia no sentido pessoal, ela toma um cunho completamente diferente, porque eu vou me calar. Então, eu poderia usar a fala. Porque quando ele está falando de nós, teoricamente ele está dizendo dos sentidos, dos sentidos que pertencem à estrutura interna. Ele está falando de estados emocionais que também pertencem a uma estrutura interna e externa, porque o campo emocional ele não é um campo pertencente somente ao eu, ele pertence a um campo, ele pertence a um campo de manifestação que afeta o eu, que é diferente do sentido, porque o sentido
ele também pertence a um campo. Mas o sentido ele se torna mais profundo porque as áreas que fazem o sentido funcionar estão todas elas embutidas num componente cerebral, em áreas cerebrais, variadas. Áreas do hipocampo, o sistema nervoso central. Aí nós estamos falando de há um elemento em funcionamento que permite que os sentidos eles possam se manifestar baseado numa estrutura que é movida também por um contexto de campo, mas ele diferente do estado emocional, enquanto os sentidos ele tem áreas cerebrais, o campo emocional ele está em que campo? Ele está em que área cerebral? Ele está onde? Entende como é que tem uma coisa diferente da outra? Uma expressão difere da outra? Porque as estruturas de manifestações são completamente diferentes. O campo emocional está onde? Está no espírito. Está no ser. Está no ser. Porque quando a gente desencarna, continua. Não é que os sentidos não estejam no ser. O sentido está no ser. Mas os sentidos, eles estão... O sentido muda de sentido quando a gente desencarna, né? É estranho. Mas ele pertence a um organismo, ele está distribuído num mecanismo mapeado pelo que nós chamamos de sistema nervoso. O campo emocional, não é que ele não está vinculado ao sistema nervoso, ele também está, porque ele tem ação no sistema nervoso. Mas onde ele está? É que na área das emoções, né, nas áreas emocionais, no campo emocional, entra um segundo elemento, entra um elemento novo chamado sensibilidade, que não é emoção e nem é sentidos de sensação. E na área da sensibilidade, sensibilidade ela pode ser sensibilidade à captação de luz solar. Sensibilidade à proximidade de elementos que aproximem do tato. Sensibilidade ele pode ser ela pode estar associada ao sentido auditivo, no sentido de que nós podemos escutar com intensidade o som mais próximo que existe em nós, chamado zumbido. A sensibilidade seria intensidade do sentido, né? Seria intensidade de alguma coisa no sentido. De alguma coisa ou de algo. Tá claro? Existe algo que ele amplia ou ele diminui. Ele amplia ou ele diminui. Nós damos o nome de sensibilidade. Isso são coisas que estão no corpo espiritual, né? Tem a ver com o corpo espiritual, tem a ver com o ser espiritual. Porque assim, eu penso o seguinte, o corpo físico não tem ponto completamente o espírito. O espírito ainda está ligeiramente livre, né? Mas isso justamente é a mediunidade, né? Que é uma coisa que não está no corpo. O que nós chamamos de mediunidade, porque quando você fala mediunidade, aí nós demos um nome para algo que tem tudo isso, que tem emoção, que tem sensação, que tem sensibilidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e uma está extremamente interligada, não. E a sensibilidade, ela está totalmente ligada a um mecanismo exterior. Totalmente. Entende? Chega uma presença espiritual, então ele me causa a impressão. Alguém quer se comunicar, então ele vai usar recursos do meu estado mental. Deixa eu só apagar isso aqui.
tirar as informações. Então, ele está num campo muito profundo. Então, renúncia de si mesmo, renunciar a si mesmo, eu tenho que pegar todas essas áreas. Então, por exemplo, se eu pegar na área da sensibilidade, o que eu preciso renunciar? Sensibilidade é alguma coisa que amplia em mim, alguma coisa que ou ela amplia ou ela tampona. Ela vai ter essas duas características. O que eu tenho que renunciar nela? Por qual objetivo? Qual que é o termo? Renúncia assim de si. Já tem um campo que eu preciso trabalhar. Eu tenho que entender o que é renunciar a si. Porque não é renúncia em relação ao outro. Tá certo? Diretamente ao outro. Ela está na... Então, por exemplo, se a sensibilidade ela está diretamente ligada a uma amplitude ou uma diminuição de algo que afete os meus sentidos, as minhas impressões, se ela está ligada a esse campo, o que eu preciso fazer? Então vamos supor que eu estou no local e aí eu sinto uma impressão intensa no meu corpo. É uma impressão intensa ocorrendo e que chega aos meus sentidos como uma impressão sobre o meu tato. Alguma impressão como arrepio, calafrio, sentir algo diferente em mim. Ele tem a ver com essa amplitude. Quando ela está acontecendo, como que eu posso renunciar? Onde estaria a renúncia? Como eu posso renunciar ao meu estado? Onde estaria, nesse sentido, o conceito da renúncia? Não seria você refletir sobre seus atos, não? Não, se você refletir sobre os fatos, você não está renunciando. Seus atos, Não. Reflexão. Certo. Sim, mas isso aí é um movimento posterior. Ele é um movimento posterior a um acontecimento. Ele pode até acontecer, ele pode até gerar aí não deixa de ser uma racionalização sobre um fenômeno que eu estou vivendo. Mas eu preciso, porque nesse primeiro contexto, o si, renunciar a si, ou eu, o ser espiritual, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu estou. Aliás, eu não sei quem eu estou, mas eu preciso perceber quem estou agora, ou o que estou agora. Tá claro? Quando eu estou usando esse sentido, essa autopercepção, algo em mim gera uma sensibilidade maior. Quando eu percebo essa sensibilidade maior, onde estaria a renúncia de si? Porque eu preciso renunciar. Se eu gerar reflexão, se eu ficar assim, não, eu estou sentindo isso, e vou pensar sobre ele, sair das linhas da renúncia, porque agora eu estou pensando, eu produzo, eu crio, então ele não seria uma renúncia, ele seria um movimento ego. A renúncia seria então você tentar controlar o pensamento, é isso? Controlar ou simplesmente diminuí-lo. Entendeu? Porque se eu diminuo, eu estou controlando, ou eu só estou percebendo.
controle dá a entender que dá para eu controlar meu pensamento. Não, você não controla o pensamento. Você usa de recursos capazes de diminuir fluxos de pensamento. Uma delas seria o que nós chamamos de observação. Você observa. Então, se no campo da sensibilidade aparece algo, eu já dei uma resposta. O que eu tenho que fazer? Que dá a entender que caminha para uma renúncia. Orar e vigiar. Observar. Vigiar. 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 Observar. Vou observar um fenômeno em mim. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com a sutileza da impressão, porque quando a impressão está acontecendo, se eu raciocínio, se eu fico preso às linhas pensantes, eu inibo a ação que está ocorrendo em mim. Porque a pergunta é, se tem um fenômeno acontecendo, na minha sensibilidade, quem produz? De onde vem? Então ela tem alguma coisa ou algo está produzindo aquilo, e eu preciso observá-lo. Porque se eu observar um fenômeno que está acontecendo, ao mesmo tempo que observando, o que está acontecendo comigo? Quando eu estou observando? Você está mudando. Estou aprendendo. Estou lidando, estou aprendendo com aquilo. Eu estou, ao lidar com algo, ele ocorre como uma base a base dele chama aprender. Como tudo na vida. Tudo que eu não sei, eu tenho que aprender. Tudo que eu não sei, e você não sabe, a maioria de nós não sabe, diante do real, o que nós sabemos? Nada. Sabemos nada. Então, eu preciso observar, que é a linha de aprendizado, que quando eu estou observando, eu estou lidando alguma coisa, eu estou aprendendo da situação em si. Isso no campo da sensibilidade. Aí ela traz um campo emocional. Quando o campo emocional, o que eu tenho que fazer para renunciar? Mas quando você está observando, você não tem dúvida, não? Vai ter demais. Na linha de observação eu tenho certezas? Ou eu vou ter muita dúvida? Vai. Eu acho que vai. Vou ter muita dúvida. Pois Eu estou aprendendo. Pois é, você vai aprendendo com a dúvida. Quando você está observando, você vai aprendendo com a dúvida. O tempo todo. A dúvida é a incerteza. A incerteza, ela depende da observação. Se eu não tenho certeza, eu observo. Se eu tiver certeza, eu não sei se eu estou observando. Você não acha que as mulheres têm um talento melhor para observar que o homem, não? Eu sempre achei isso. Não posso te responder isso com tanta segurança, porque eu não estou mulher hoje, eu estou homem. Exatamente, é. Então, mas nós já fomos mulheres, provavelmente, e mulheres já foram homens, nas ilhas da evolução. Mas é muito difícil de falar sobre isso, porque nós estamos falando do ser. Exatamente. E o que torna ainda mais complexo entre o ser homem e ser mulher é que depende da nossa sensibilidade, depende do grau de mediunidade, depende do grau, entendeu? Há tantas coisas complexas nesse não dá para filtrar. Muito difícil de fazer qualquer tipo de afirmação quando eu não estou dentro dela. E a reencarnação, ela traz esse contexto de que é difícil separar as coisas. Muito. Então, sempre que você vai separar, você vai cometer algum equívoco. Então nós temos que tomar muito cuidado, não dá para afirmar que diante da realidade eu só posso falar da minha, eu não posso falar do outro. Exato. Se tornou uma coisa mais complexa, mas que mulher tem muita sensibilidade em relação ao homem, eu não tenho dúvida. Mas também tem muito mais suscetibilidade a determinadas coisas do que o homem, porque o homem é mais tamponado. E suscetibilidade não quer dizer vantagem ou desvantagem. Vai depender de como eu vou estar utilizando isso ou aquilo. Tem uma complexidade aí.
Mas a renúncia de si, então, ele é essa complexidade. Eu sinto um estado emocional, o que eu tenho que fazer para renunciar? Como é que é a renúncia no estado emocional? É ficar calmo. Deixar acontecer. É preciso que eu deixe acontecer. Para deixar acontecer, eu tenho que usar muita tranquilidade. Eu vou ter que acalmar. Eu vou ter, para observar, eu tenho que diminuir as agitações internas que geralmente nós temos. Diminuir a ansiedade, eu tenho que deixar a coisa fluir. Aí eu passo a observar. Aí das linhas emocionais, ela pode apresentar um efeito sentido. Uma ampliação da visão, uma ampliação do sentido auditivo, uma ampliação do sentido tátil. Eu continuo na linha das observações e eu continuo deixando o fenômeno ocorrer. Porque ele vai levar para onde? Ele vai levar para onde? Para o aprendizado. Você falou isso? É o contato com A aprendizagem já está acontecendo. a circunstância. Todo fenômeno, quando ele está ocorrendo, eu tenho que levá-lo em qual direção? Todo fenômeno. Vou mudar a questão. Estou aqui, nós estamos aqui diante da realidade. Eu não sei o que vai acontecer na realidade. Mas eu sei que seja lá o que tiver que acontecer, vai acontecer aqui na realidade que nós estamos. Ela vai afetar as nossas impressões no aqui e agora. Se ela vai acontecer que eu não sei, eu já estou lidando com os acontecimentos que já estão ocorrendo, e é neles que eu vou aprender, eu tenho que ter uma coisa chamada, o que eu tenho que ter dentro da realidade? Daquilo que eu não sei. Com confiança. Eu não tenho que ter segurança. Segurança se você falar assim, você busca a segurança interna, talvez eu esteja quase falando a mesma coisa. Uma coisa vai esbarrar na outra, mas eu tenho que ter confiança. Porque na hora que eu tiver confiança, em qualquer situação que esteja ocorrendo, na renúncia de si, que é a questão que nós estamos trabalhando, já está embutido a confiança, ela já está embutida um outro fenômeno. Qual é? Que nós precisamos ter muito. Porque confiança está extremamente atrelada a um outro campo em nós que nós precisamos entender. Onde que está a confiança? Quando alguém fala assim, você tem que confiar, ele está dizendo o quê? Você está perguntando o que causa a confiança ou o efeito da confiança? Seja a causa ou o efeito, onde esbarra a confiança? Confiança vem da onde? Não é da fé? Da fé. Aí nós estamos falando da fé. Nós estamos falando de campos. A fé a fé, ela tem uma das linhas chamada confiança, que tem a ver com estados de natureza extremamente emocional. Ela tem a ver com o emocional, ela tem a ver com a sensibilidade, ela tem a ver com as impressões. Ela não tem muito a ver com o racional. Entenderam? Apesar de ter que usar o racional para lidar com os estados emocionais, porque sem o racional... Aquela coisa que a fé vem de fora para dentro. Esbarrando nesse campo. E qual que é o tema? O que nós estamos estudando? Renúncia de si. Eu quero ver depois. A renúncia de si vem de fora para dentro ou de dentro para fora? Não, vamos descobrir. Isso agora ficou complicado. Vamos descobrir.
A renúncia de si, eu quero ver se no livro Pensamento e Vida, eu não lembro se tem alguma... Esse é um livro bom que de vez em quando dá uma... eu quero ver se tem alguma coisa que o Emmanuel fala da renúncia de si. Tem Nós duas vamos até fazer uma coisas. pesquisa, né? É bom pesquisar o que seria a renúncia de si sobre a ótica dos espíritos. Esse é um campo para a gente pesquisar. Nós vamos entrar nele, nós vamos tentar desmembrar essa estrutura aí. Mas eu entendo que a renúncia ela tem tudo isso que nós estamos falando, ela tem esses campos a serem trabalhados. Aí ele coloca lá, precisa renunciar a si mesmo com a abnegação. A abnegação não é tão difícil, porque a abnegação seria o quê? É uma vontade ligada ao quê? Olha como é que vão esbarrar na fé de novo. Olha que coisa interessante. A abnegação, quando você fala assim, a pessoa é abnegada, nós estamos dizendo que ela é o quê? A abnegação ela tem qual característica? O que o abnegado ele faz? Ela é determinada. Ele repete, ele insiste. Como é que dá o nome de repetição e insistência? Qual que é o nome que dá para isso? Aquele que repete, aquele que insiste. O Cristo ele falava, ele tinha uma colocação, ele faz uma colocação sobre ela. Mas insiste em quê? Hã? Depende do que você insiste. Insistir em quê? Persistir. Persistir em quê? Se for no erro, é uma coisa. Se for no bem, é outra. Isso, mas a persistência persistência tem um sentido ligado à fé, chamado perseverança. A fé, nas linhas da fé, tem um campo chamado perseverança. A perseverança é a persistência no bem, quer dizer. Entendi. Porque tem a persistência no mal. Que tem a ver com confiança no bem. Entendi. Que tem a ver com crescimento interior. Olha que tanto de e é perseverar. É preciso perseverar. Aquele que perseverar comigo, aquele que perseverar com o Pai. O Cristo ele já usava o termo perseverança, porque ela tem uma ligação direta com a fé. Nós temos que perseverar na linha do bem. Mas a linha do bem, ela pode não me fazer bem. Teoricamente. Ela pode não me fazer bem, mas faz um bem danado. Porque o que é bem para nós? Dormir bem é bem? Comer bem é um bem? Mas não é um bem de benefício em relação ao bem real. Mas ele tem a ver com aquilo que é um bem no sentido do bom. É bom para nós. Ele é um bem. Mas a perseverança no bem, ela vira para você e fala assim: saia do seu descanso e procure a miséria. Porque onde tem miséria, tem trabalho. Elas nos chamam a sair de uma linha de acomodação que é um bem, para fazer um bem. Para quem? Para nós. Renúncia a si mesmo. Você vai abrir mão do seu sono para ir de encontro a uma linha de sofrimento. E quando quem olha assim, quem te vê lá no meio de um grupo de pessoas, né, na rua, alguém que sempre tem uma carência maior do que a nossa, na alimentação, no vestuário, nos animais, né? Que hoje não é só no ser humano. A nossa cabeça ela começa a ampliar no cuidado aos seres, no cuidado das plantas. Então, quando a gente abre mais o leque das nossas impressões, quantos trabalhos existem para que nós venhamos a fazer alguma coisa? E quantos de nós ainda dormem muito?
que é um bem que parece que é um bem e não é tão bem, e aquilo que parece que não é tão bem, que você está lá no meio de tanta confusão, miséria, tem que fazer isso, aquilo, às vezes sem poder nem estar fazendo aquilo, é um bem. Talvez seja um bem muito maior do que aquele bem de ter que ficar deitado e dormindo, entenderam? A complexidade que é essa... É a perseverança. Então a perseverança com Cristo, ele toma uma proporção extraordinária, porque ela te chama a trabalhar com aspectos externos a nós que têm carências maiores do que a nossa. Cuidar de uma pessoa, cuidar do idoso. Cuidar do idoso dá trabalho? Não. Demais da conta. Aí você fala, gente, já trabalho pra caramba, ainda tem que cuidar do outro. Mas o outro cuidou de você quando você também era totalmente dependente, chamado de bebê. Se era um bebê, tinha alguém, o idoso de hoje era o novo de ontem que cuidava de você. Hoje ele está idoso, está na condição quase de um bebê e você está tendo que cuidar dele. Então, mas eu estou cansado. Mas é importante que você faça, porque eu não sei nem se você vai chegar na idade dele. Não sei nem se você vai experimentar essa condição. Entendeu? A complexidade que toma a perseverança com Cristo. Porque ele tem características completamente diferentes. E é uma renúncia. Aí a renúncia de si envolve a renúncia do outro. É uma linha de trabalho completamente amplificada. Então, ele pede, né, ele fala da renúncia de si mesmo com a abnegação. A abnegação chama-se perseverança. A abnegação significa perseverança, a insistência, permanecer naquilo, insistir com aquilo. Então, eu preciso perseverar, porque na linha do crescimento, se eu não perseverar com ele, chama-se indisciplina, chama-se inconsistência, falta de... tem pessoas que iniciam algo e nunca terminam. Eu começo um livro e nunca termino de ler. Eu começo uma atividade e não consigo dar uma direção adequada a ela, para um meio, nem sei se ele tem meio. Então, por exemplo, atividade física é algo que nós deveríamos fazer, todos deveriam fazer, pelo menos para sair das linhas do sedentarismo, que é muito ruim para o organismo. Quanto tempo eu preciso fazer de atividade física para sair do sedentarismo? No mínimo 30 minutos. 3 a 4 vezes na semana. Aí eu saio do sedentário. E tem que insistir. Mas até quando eu tenho que fazer isso? Sempre. Até minhas forças permitirem. Porque vai chegar uma hora que as minhas forças podem não permitir isso mais. Mas aí são circunstâncias que impedem, já não sou eu que não faço. Entendeu? E ele não tem tempo. A perseverança com Cristo não tem tempo. Eu entro numa atividade, que é do aqui e agora, eu estou numa reunião. Essa reunião aqui vai durar quanto tempo? Quantos anos? Não faço nem ideia. A única coisa que nós temos que fazer é o quê? Perseverar. Porque eu não sei quanto tempo ela tem. O tempo cronológico dela é em torno de 55 minutos, 1 hora. Mas a duração dela, a duração no tempo, ninguém sabe. Então nós só perseveramos. Mas por que a gente persevera? Porque a gente não sabe. Porque tem uma proposta superior. Nós estamos aprendendo? E porque a gente também pode estar perdendo a oportunidade de se perseverar. Então tudo
na vida, ela exige determinadas coisas para que o desenvolvimento daquilo aconteça. Assim a renúncia de si. Se eu preciso renunciar livremente, porque ele coloca que o médium, ele é um aparelho que tem a liberdade, como os próprios espíritos têm liberdade. Ele não pode ser impostor. Nós não podemos impor para o outro. Eu não posso criar imposições, mas eu posso criar mecanismos disciplinares. Porque se eu não criar uma disciplina, vira muito confusão. Imagina que eu inicio uma reunião hoje, aí a pessoa está presente na reunião, daqui a pouco ela, por alguma razão, ela afasta, daqui a um ano ela volta. Quando ela volta, ela vai chegar do mesmo jeito? E a reunião provavelmente depois de um ano está a mesma coisa? Não. Então, é assim que funciona. Se a gente não criar determinados mecanismos de disciplina, nenhum trabalho, aquele trabalho ele vai sofrer muitas influências negativas por falta de disciplina. Então a disciplina ela é necessária, mas disciplina não significa imposição. Ela não significa rigidez. E quando eu me torno rígido, eu também estou adoecendo. Mesmo porque a gente está sujeito à aleatoriedade, né? Então, nem sempre eu tenho que lidar com ela. Possível. A gente não está sob controle. A gente não está no controle, igual você fala. Não. Então a disciplina ela é relativa. Tudo tem que ter bom senso. O cara chegou 5 minutos depois, mas chegou, ele foi lá, aí ninguém abre a porta para ele. Porque ele atrasou. Aí você fala, pô, tudo bem. Mas o problema é ele atrasar toda vez 5 minutos, então as portas para ele vai fechar. Mas se ele chegou atrasado naquele dia, ele não pode entrar, o cara fez um esforço para chegar lá. As pessoas estão na frente das regras, né? Mas as regras têm que existir. Elas têm que existir. Mas tem que ser elas seguidas. eu tenho que ter uma linha de flexibilidade, porque se eu for rígido demais, daqui a pouco ninguém participa da reunião. Não é só isso, você está passando por cima das pessoas para ser rígido. Então tem que tomar um cuidado com isso. É difícil. Né? É que no mundo espiritual as coisas são muito organizadas. E é muito provável que aquela pessoa que chegou atrasada, não dá para a gente saber não. Pode ser que o espiritual fale assim, não, tem atrasado. Conseguiu vencer um monte de percalços, mas atrasou. Então é delicado, isso é um contexto. Quando o Emmanuel fala do Chico, disciplina, ele não quer dizer que vocês estão com rígidos, essas coisas. Não. Tanto que o Emmanuel fala assim, disciplina em excesso vira, está lá no Palácio de Eterno, disciplina em excesso vira o quê? Violência, agressividade. Poxa, mas por quê? Por que disciplina excessiva gera violência e agressividade? Porque você tem que impor. Por causa das imposições. Você não está sendo controle. E aí você impõe sobre o outro. Aquilo que você acha que é o que tem que ser feito porque você está nesse, quer que o outro seja também. Não. Seja disciplinado com você, mas indulgente com o outro. O capítulo do Evangelho. A não ser que seja o seu ofício cumprir a regra, né? Aí já é diferente. É uma questão de decência, né? Humana. Mas assim, se não for do seu ofício cumprir aquela regra. É porque tudo nós temos que observar, né? Tudo nós temos que observar. Tudo tem uma razão de ser. Mas rigidez demais não nos leva a lugar nenhum. Vou voltar lá. Então, renúncia a si mesmo com abnegação e humildade. Humildade eu não vou entrar porque eu já te falei que humildade é um conjunto de coisas. Ele não é uma coisa só. Mas humildade é algo que nós podemos estudar também. Eu acho que essas questões, elas são muito profundas. Porque eu entendo que dentro da humildade, ou compondo a humildade, tem simplicidade, tem tolerância,
tem respeito, tem tanta coisa que caracteriza a humildade, tem aceitação, Brandura. tem silêncio, brandura, tem afeto, tem amor, tem tanta coisa compondo ela, que ela é uma estrutura, quanto mais a gente entra, mais a gente adentra em um campo, que ele não tem fim, ele não é isso, ele não é aquilo, ele é tudo isso, ele é tudo aquilo. Então, a humildade aqui, ele para nós, ele fica um pouco aquém para a gente trabalhar, ou além, porque ele está dizendo uma estrutura muito macro, e nós não temos ainda essa. O Espírito ele pode falar porque ele tá no mundo espiritual, ele consegue ter uma percepção que eu não tenho. No livro dos Espíritos, algumas respostas, os Espíritos falam assim, nós não temos palavras não para temos. descrever isso. A gente corre o risco de entrar na tautologia, que é aquela coisa de você tentar definir uma coisa com uma outra, porque você não está definido. Ela é complexa. A humildade, ela tem esse então ela eu vou pular. Mas não quer dizer que a gente não possa estar sempre voltando nela e quando a gente achar um conceito mais adequado para ela, mas eu não tenho. Hoje eu não conseguiria dar um conceito claro sobre humildade. Eu tenho a clareza de que esse campo ele é muito difícil. Você pode estar pecando pela falta se você começar a comparar ela com outra coisa. Né? Então, não sei quando. Ela tem para mim uma representação, por ser uma ciência, de algo tão simples e tão profundo quanto o silêncio. Então, por exemplo, o silêncio, eu vou falar do silêncio para tentar falar da humildade, para a gente entender como é que ela é algo assim tão complexo. O silêncio está aonde? Onde está o silêncio? Fora. Fora que tem efeito sobre o dentro. Ciente que dentro é fora e fora é dentro. Beleza? Então, vamos tornar isso. O silêncio está fora. Se o silêncio está fora, que é a humildade, o que eu tenho que fazer para a captação do silêncio que está fora de mim? Eu preciso percebê-lo. Se ele está fora de mim, então ele é passível de ser percebido. Se há silêncio fora de mim, eu preciso interagir com ele. Quando eu estou interagindo com o silêncio, se eu perceber, porque é possível perceber o silêncio fora? É engraçado isso que você está percebendo uma coisa que não existe. Que nós estamos aqui. Que é a ausência de som. Mas Na o verdade, silêncio. a ausência de som não existe. Mas silêncio é movimento. Silêncio é movimento. Paradoxo. Se eu calar aqui, desligar os ventiladores, nós vamos escutar sons variadíssimos, chamado silêncio. Porque o silêncio, ele é silêncio, ele é tranquilo. Ele é um som tranquilo, ele não é o som, ele é a ausência de som. O silêncio é a ausência de som, mas nós não conhecemos a ausência de som, só conhecemos som. Exatamente, não é estranho isso. Mas ele tem uma característica tranquila, de tranquilizar, de acalmar, que é uma característica do silêncio. O silêncio acalma, ele tem um fenômeno, o silêncio ele tem uma característica de efeito emocional sobre nós, ele também é de natureza emocional. E se eu interajo com ele, então eu preciso interagir com ele, porque quando eu estou interagindo com ele, eu me sinto tranquilo, eu me sinto mais calmo, eu me sinto bem, porque eu estou em interação com ele. Se eu parar de interagir com ele, como que eu fico? De qualquer forma, menos calmo, silencioso. Não tem isso. Então, fora dele, eu sei que eu não tenho as virtudes dele. Com ele, na interação com ele, nós temos algo. E aquilo que se tem, não faz com que eu tenha mais do que você, nem mais do que o outro. Porque para o outro experienciar, o que ele tem que fazer? Ele está em silêncio. Ele tem que
interagir com ele também. Quando ele interage, eu interajo, o outro interage, quem tira algo de alguma coisa? Quem está observando. Você não tira nada, você só acrescenta. Ele só revela. O silêncio revela o silêncio interno. Tem gente que já tem um silêncio interno tão desenvolvido que ele, no meio do barulho ele já está calmo. É muito impressionante isso. E tem gente que não tem. Tem gente que é o contrário, né? Não é que não tem. Ele não exercita essa interação com o silêncio. E quando ele exercitar, ele vai adquirir, não tem como. Ela é uma aquisição. Ela é uma aquisição de algo que eu não tiro. Eu só interajo. Se eu conectar ela, eu percebo o silêncio. Se eu sair dela, eu estou na ausência do silêncio. Eu estou na linha da agitação contínua. E silêncio é movimento. É som. Não é um som controlável. Que você não controla. Não é o som do ventilador. É uma realidade. Ele é som real. É uma realidade. Ele é realidade. Ele é som real. Então, assim como o silêncio, humildade. Ela é humildade. Humildade é algo que eu tenho que adquirir, que você tem que adquirir, que ele é um conjunto de coisas que o tempo inteiro nós vamos estar exercitando com perseverança, porque ela não vai te levar para. A humildade já vem do silêncio do ego, né? Silencia seu ego, igual isso que você está falando. Beleza? É. Vamos lá. Então, humildade, que são primeiros fatores de obtenção de acesso à permuta com regiões mais elevadas. Isso para a gente vincular a mente a regiões superiores. O que é região superior? O que é uma região superior? É a região habitada pelos espíritos superiores. Estados vibratórios. Estado vibratório. Só preciso disso para entrar em estado vibratório que permita que eu tenha acesso a ele. Porque se eu estiver no estado vibratório de natureza superior à minha condição, ela me leva para uma região. O que é região? É o estado vibratório de um com o outro, com o outro, com o outro, gera uma estrutura chamada região, plano espiritual. Até na física já estão fazendo isso com os universos paralelos, que a diferença de um universo para o outro é vibração. Estado vibratório, Já pode estão ser paralelo suspeitando que mesmo. isso existe, já fisicamente. Né? Então nós temos que buscar esse caminho, porque ele é um caminho chamado evolução, ele é um caminho de crescimento, ele é uma possibilidade de crescer, da gente conseguir ampliar algo em nós, porque nós temos que ampliar, ué. Eu tenho que ampliar as virtudes em mim, eu tenho que ampliar o bem, eu preciso ampliar o exercício que vai desenvolver o meu estado interno no externo. É o campo de percepção clara do outro sobre mim. Porque o outro, de uma forma ou de outra, sou eu. E eu que sou eu, não sou eu. E quando eu sou eu, é um estado, ele não é. A não ser que você esteja já na... Aí eu não sei, quem é espírito superior, não sou eu. Aí é um campo que eu não conheço. Não identifico que nós estamos longe dele. Eu não sou espírito superior, nem... Mas eles existem. Estão em estados vibratórios muito superiores ao nosso. Primeiros fatores de obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar. Só para abrir um parênteses aqui, um negócio que você fala aqui, né, que é interessante, porque o espírito, quando ele está numa vibração superior, ele não consegue se comunicar com o vibrador inferior diretamente. Porque superior? Porque ele está numa esfera separada. Ele está numa dimensão diferente. Não acredito.
O que eu penso é o seguinte, Não acredito. Ele vai usar o que está dentro de O você. sol está em qualquer lugar. Eu sei, mas o que eu penso é o seguinte. Se o sol vibra em qualquer lugar, o espírito superior também. Eu sei, mas ele está no. O que eu entendo, o que eu concordo com você é no contrário. O inferior ele não consegue acessar as áreas superiores, mas o superior ele acessa o inferior. Não, O tempo todo. Tudo bem, eu não estou falando de acessar diretamente, estou falando de acessar indiretamente, porque como ele está numa outra dimensão, ele vai pegar, só o pensamento é que atravessa as esferas, entendeu? De dimensão. Então ele vai usar o pensamento dele para usar o que está dentro de você, para que o que está dentro de você execute o que ele quer. Ele não vai, ele mesmo, interferir diretamente, porque ele está numa outra dimensão. Isso, ele não vai interferir na nossa esfera, mas ele tem ação sobre ela. Pelo pensamento, porque o pensamento é a única coisa que atravessa as dimensões. Aí nós estamos em dimensões separadas, então eu estou espírito superior, aqui eu estou espírito mais ou menos. Ele está numa outra dimensão, então eu não consigo comunicar com ele, mas ele se comunica comigo só pelo pensamento, porque ele não consegue comunicar materialmente comigo. Ele está em outra dimensão. E aí ele usa o que está dentro. Vou mostrar como é que isso é complexo. O Cristo andando, alguém tocou na roupa. Ele para e fala, alguém me tocou. Então ele percebia que alguém tocou, ele percebia que as pessoas tocavam nele. Tá certo? Significa ele estar completamente fora um pouco. Conectado. Em outra dimensão. Ele está conectado a tudo. É. Se ele está conectado a tudo, imagina, olha o Cristo. O espírito superior, provavelmente ele está conectado a tudo, inclusive ao ser inferior, só que ele não interfere. Ele não tampona ele. Não. É isso que eu quero dizer. Não tampona. Está fora do corpo. Não tampona em sentido nenhum. E quanto mais evoluído, menos tamponamento ele tem. Mais conectado ele é a tudo. Só que ele não vai interferir. Então, o que eu estou te falando é aquela história de que o espírito usa o que está dentro da gente para que ele se comunique. É isso que eu quero te dizer aqui. Não é que ele se comunique diretamente com a gente. Ele comunica pelo pensamento. Só que a manifestação vem do que está dentro da gente. Eu só tenho que tomar cuidado porque ele comunica pelo pensamento. Qual pensamento? Porque pensamento tem um pensamento. Tem um pensamento como nós o entendemos e tem um pensamento que não é o pensamento como nós o entendemos. Por exemplo, no mundo espiritual, dependendo da linha evolutiva do ser, ele não tem que falar. Não tem que falar. É mente-mente. Mas se o Rodrigo não sabe usar o recurso mente-mente, o que ele tem que fazer? Mas se você estiver na mesma dimensão, não tem problema. Você usa a matéria. Mas o espírito que não está nessa condição, o que ele precisa fazer? Para ele se tornar aí, para ele entender que ele está entendendo tudo. Que é a linha da comunicação. Ele vai ter que falar. Isso, cara. Ele está materializando o pensamento. Então, é que o pensamento no mundo superior, no mundo espiritual, ele tem uma dimensão do pensamento. Porque pensamento para nós é reflexo. Mas você não precisa ir muito longe do espírito superior, não. Você pode pegar um espírito normal, desencarnado, como encarnado. O desencarnado está numa outra dimensão. Ele não está na nossa dimensão. Então, ele não consegue comunicar com a gente diretamente também. Ele usa o que está dentro da gente para poder se comunicar. Mas depende. Se a gente não tem nada dentro, ele não Mas qual consegue espírito? comunicar nada. Qual espírito você fala nesse sentido? Não, o espírito que não está ligado à matéria. Né? O espírito ligado à matéria, ele comunica com a gente o tempo todo. Ele está fazendo diretamente, via nossos sentidos. Né? Isso. Então, de alguma forma, ele não saiu do plano dele, do nosso plano. O que está fora do nosso plano, que já foi, em termos vibratórios, né? Ele já foi para um outro plano, ele já está no outro plano, ele não consegue comunicar com a gente diretamente. Ele comunica pelo pensamento. Mas o pensamento, nesse sentido, ele não seria uma forma direta? Eu encaro... Entende? Eu encaro indireto porque não tem um meio material. Você lembra que nós começamos a falar da sensibilidade, da sensação, no início da nossa reunião. É o que eu estou falando de uma impressão. o que eu estou falando de Um espírito superior, ele pode comunicar com o Rodrigo, trazendo para o Rodrigo uma impressão intensa. E o Rodrigo fala assim, eu estou incorporando. Não é que você não está incorporando, mas você está incorporando o pensamento de um ser superior.
Então, é o pensamento dele. É. Mas não tem nenhum meio material me estimulando, entendeu? Mas na hora que a sensibilidade ela capta, ela materializa essa linha do pensamento. Tudo bem, mas não podendo produzir a imagem mental dele. Eu sei, mas não está fluindo dele nenhuma coisa material para mim. Não é uma coisa direta, entendeu o que eu estou falando? É que nesse campo se tornou muito complexo. Eu estou te dizendo. Imagina que eu sinto uma presença espiritual e começo a comunicar com ela. Ela não está aqui, mas eu vejo ela. Estou vendo através da lã. Peraí, ela está desencarnada? Você está vendo ela? Imagina, eu entro numa linha de comunicação. Eu consigo perceber a presença espiritual conversando comigo. Você tá vendo? Eu acredito que você vê. Eu vendo a imagem dela e ele não está presente. É o seu ectoplasma que faz você ver ela. Outro ectoplasma de outra pessoa. Não é ela que aparece, é a energia da matéria que faz com que você consiga ver ela. Ela está em outra dimensão, você não consegue ver ela. Tudo bem, mas você não viu a imagem? Então a imagem está aqui, nessa dimensão. Se ela está aqui, ela está como para nós? Ela está visível. Materializada. Mas o espírito não te comunicou direto. Eu não posso dizer que o espírito não. Porque depende da evolução dele. O espírito, por exemplo, se o espírito, numa linha de evolução, ele pode fazer a bilocação, estar num lugar e apresentar em outro, imagina isso num ser extremamente evoluído, num ser que pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Eu não posso dizer assim, sei, porque nós estamos falando de fenômenos que eles já escapam à razão pura, à lógica pura. Então, eu até entendo a sua colocação, mas ela vai se tornando muito profunda quando a materialidade, porque se eu pensar na materialidade que ele pode não estar, eu posso pensar que tudo que eu lido materialmente também não está, ué. Um exemplo bobo você está aqui comigo, o seu corpo está aqui, o seu ser está aqui, mas você percebe o seu ser? Você só percebe o corpo que não é você. E o seu corpo é você? Não, então onde você está? Entendeu a complexidade? Eu só quis fazer um movimento inverso daquilo que nós estamos pensando de espírito superior. Eu já esbarro num contexto extremamente complexo. Imagina o outro que é complexo em si. Aqui, deixa eu explicar uma coisa. Vocês estão falando isso aí? Essa semana um morador de rua estava 4, eu e mais 3. Ele começou a falar e conversar. Ele foi falando, nós gostamos da conversa dele, deixamos ele falar. Ele falou uns 5 minutos. Aí depois, logo que nós saímos, eu pensei assim, gente, esse cara falou para mim. Aí a moça que estava comigo, você não queria falar não, mas ele falou para mim também. É isso, tudo que esse cara falou, mas aquela pulsa em toda a cabeça aos pés. Você já falou isso muitas vezes, que é o espírito que fala para eles falar para nós. Não é o que o Rodrigo está falando não, né? Não, é diferente. É o pensamento do espírito. Aí eu pode ser a mesma coisa, e pode ser coisas completamente diferentes. Pois é, mas tudo que ele falou, eu mesmo fiquei impressionado, porque muita coisa serviu para mim, vou te falar a verdade. Eu não tinha. Eu falei, gente, que coisa, será que eu precisava de ouvir isso? Nós precisamos o tempo todo. Pois é, mas aí o que falou? Quem falou para ele? Ele falou dele? Sabemos aí. Se tiver uma presença espiritual ali. Pois é, o espírito usou o que estava dentro dele para comunicar. O espírito evoluído usou o que está dentro de outra pessoa para se comunicar. Está dentro da outra pessoa, não dele mesmo. Porque no livro de Espíritos fala muito sobre o pensamento, que ele transmite para as dimensões. O pensamento ele atravessa tudo. O pensamento ele não tem dimensão, mas a matéria tem. Então as matérias estão em dimensões diferentes, mas o pensamento não, ele atravessa tudo. É livre. É isso que os espíritos puros usam com a gente. Eles usam o pensamento deles só usou o pensamento deles. Isso não tem um processo material. Isso é teórico, isso é o que nós estamos entendendo. Entendendo. Tem um processo material que faz isso, não tem. O que eu penso? Assim, Porque pensamento no contexto da física hoje, ele é energia.
Existe a partícula e a energia. Energia é um campo de movimentação que tem saltos quânticos, tem uma liberdade, enquanto a partícula é aquilo que é a energia encapsulada, Entendi o que você está falando. materializada. Mas o processo é o mesmo, ela vai ser esse e esse vai ser esse. Em termos relativos, você pode definir o pensamento como matéria. É o corpo e o pensamento. O pensamento é energia, o corpo é a E partícula. energia é matéria. Mas as duas são matérias. Pode ser tautológico também isso, né? Você está definindo uma coisa por uma outra que você não tem. Entendeu? Isso é definição. muito complexo. Tá Esse certo. campo ele é amplo demais, não tem como a gente. Entendi. Se tornou muito complexo. Vamos lá. É preciso, necessita calar. Calar no sentido de renúncia a si mesmo, dá até para entender um pouco o que seria calar. Tolerar? Fala em calar, isso é uma coisa. Calar é evite opinar. Calar é silenciar. Porque se eu não silenciar diante de um fenômeno, eu não consigo observá-lo. É preciso que a gente cale para aprender. Aprender. Aprender é aprender. É essa interação. E ela não é da área do domínio, ela é da área da interação, ela é da área de lidar com algo, ela é da área do experienciar. Então nós temos que calar. Calar opinião, calar conceitos, porque todo conceito é um preconceito. É possível calar o pensamento? É possível silenciar o pensamento. É possível. Beleza? É possível. Então nós temos que calar. É uma coisa que a gente tem que exercitar. E calar principalmente que horas? Que hora que a gente cala? Que deveria calar? Existem muitas maneiras de trabalhar o calar. Se a gente exercitar ela em contextos mais amplos, talvez a gente chegue no calar mais profundo. Que hora que eu preciso me calar mesmo? Não é na hora que a gente tem que ouvir, né? Quando eu não sou chamado a participar. Existe uma situação acontecendo e não sou chamado a ela, eu posso calar. Porque quando eu não me calo diante de uma situação que ela não fui chamado a ela, nós mudamos o termo para quê? Quando alguém entra onde ele não é chamado, o que ele está fazendo? É uma intromissão. Então eu preciso deixar de ser intrometido e não entrar na onde eu não preciso. Se eu começo a disciplinar a minha estrutura para silenciar nas horas, nos momentos que eu não sou chamado, já começa uma disciplina para o calar interno. Ele é um bom exercício. Então eu tenho que evitar. É importante que a gente comece a calar mais. Calar não quer dizer que eu não possa falar. Calar é a tentativa de diminuir movimentos egocêntricos para não ficar projetando, para não gerar projeções do ego. Não alimentar o ego. Então ele é um bom exercício, nós temos que fazer. Calar quando eu estou experimentando algo das impressões. Eu não posso emitir, lembrando que toda fala,
ela vem de conceitos, né? Toda fala gera ideias. Aí naquele esquema do Emmanuel, estímulo, esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia gera a palavra. Então, quando ele faz essa colocação, o calar, ele é para que essas ideias diminuam, porque a ideia ela pode ter um preconceito, ela pode ter um conceito que eu estou aprendendo, mas quando ela vira repetição, ela pode virar um preconceito. E nós vivemos muito mais de preconceitos do que de conceitos. Porque o conceito está muito do que eu estou aprendendo. O preconceito é algo que eu acho que eu já sei. Aí nós temos que tomar muito cuidado. Então, calar é um ótimo exercício. Nós deveríamos fazer mais. Mas, para trabalhar mediúnica, para trabalhar nas linhas da sensibilidade, é calar para escutar. Eu tenho a impressão de que o calar é para a gente aprender a escutar mais. Escutar, não o que o outro está dizendo. Mas quando eu sei que eu estou calando demais, assim, Nesse sentido, calar é para eu captar quando eu sei que eu estou impressões. sendo omisso, por exemplo, será que calar demais... A omissão ela apresenta quando você é chamado para uma situação e você não vai. Alguém te pede uma opinião, você não dá. Aí eu posso ser omisso. Ou eu já estou diante de uma situação e eu me calo diante dela. Eu não estou calando porque eu não fui chamado. É porque eu não quero entrar. Então ele tem uma outra característica. Entendeu? Ele se torna um tanto delicado. Mas o calar é um exercício que nós devemos fazer. Mas ele está dando agora os passos para essa coisa da renúncia de si. O calar é uma delas. Estou sem fechar. Paramos no calar. Beleza? Voltamos a ele no próximo encontro. Foi muito bom. Passou muito rápido. Um abraço para todo mundo que está na reunião. Nos falamos em breve.